Pois é, mano, não é clickbait, velho. Eu larguei a faculdade, abri uma empresa com professor e vim parar na Suécia. Olha aí onde é que eu tô agora. Foi uma história muito doida, uma das histórias mais doidas que aconteceram na minha vida. E bora nessa que eu vou contar pra vocês um pouco. Enquanto eu caminho aqui, dou uma caminhadinha aqui pela área. Esse é um dos lugares mais bonitos. Não só da cidade que eu tô aqui, mas na real de todos os lugares que eu já estive na Suécia. Esse aqui é um dos lugares mais bonitos que eu já vi. E vamos nessa, bora caminhar comigo que eu vou te contar essa história aí. Então, mano, eu comecei a estudar programação quando eu era bem pequenininho, tá ligado? Eu devia ter uns 13 anos, que nem um monte de outros nerdola que nem eu. Eu comecei a estudar programação porque eu queria fazer meus próprios jogos, tá ligado? Aí eu fiquei um tempão estudando programação, assim, desde uns... Eu não lembro exatamente quando eu comecei, mas eu devia ter uns 10, 11, 12, 13 anos de idade. Eu acho que foi uns 10 por aí, se eu tivesse que chutar. E aí eu fiquei estudando por conta própria, assim, sem fazer curso nem nada, só estudando pela internet e tal. Programação focada em desenvolvimento de jogo, né? Até eu fazer uns 17 anos de idade, que foi quando eu terminei o ensino médio. Inclusive, nessa época que eu era adolescente, eu cheguei até a ser o dono de uma das maiores comunidades de jogo indie do Brasil, tá ligado? E aí, quando eu terminei o ensino médio com 17 anos, eu meio que não sabia o que eu queria fazer. Na real, eu queria fazer física, mas eu não passei no vestibular pra física na federal lá de onde eu morava em Brasília. E aí minha mãe viu que uma faculdade lá perto de casa, o IESB, tinha um curso de jogos digitais, mano. Aí, tipo, ela falou, pô, por que você não faz essa faculdade aí? Eu falei, pô, parece uma boa ideia, acho que eu vou fazer. E aí eu comecei nessa faculdade, né? Inclusive, dá um saca nesse print que eu coloquei na tela, mano, de 2015, tem tempo, hein? De mim e dos moleques da faculdade, quando a gente participou de um negócio chamado Global Game Jam, que é um evento global que acontece no mundo inteiro ao mesmo tempo, que a galera passa 2 dias seguidos virado, tá ligado? Na base do ódio e do Monster Energy fazendo um jogo, tá ligado? E aí, ao final desses 2 dias você manda, e aí tem um evento, assim, pra ver qual que foi o melhor jogo, feito em menor tempo, e ganha prêmio e tal. É bem legal, cara. Vale a pena dar uma olhada. E aí, eu fui fazendo essa faculdade e tal, e apareceu um estágio numa empresa que não tinha nada a ver com o jogo, era de desenvolvimento web, saca? Tipo, de site, sistema, essas coisas. Mas o meu lance, eu gostava muito de programação em si, não necessariamente de jogo, tá ligado? Então... eu já tava querendo começar a trabalhar também, então eu achei, pô, parece ser uma boa ideia. E aí eu mandei currículo lá, fui chamado pra entrevista, e foi bem suave passar na entrevista, porque eu já estudava programação desde criança, né? Então, assim, ainda que eu tivesse nenhuma experiência profissional, né? Eu já sabia um pouquinho, assim, o suficiente pra mandar bem na entrevista, né? E aí, mano, lá dentro eu fui promovido muito rápido, tá ligado? Tipo, em questão de meses, assim, não deu nem um ano, eu acho, eu já era programador sênior lá dentro da empresa. Tipo, olha as ideias, tá ligado? Sênior com 1 ano de carreira. E aí, pouquíssimo tempo depois disso ainda, acho que nem deu 1 ano, o dono da empresa me chamou pra ser sócio lá. E a empresa era pequenininha, assim, e tal, né? Não era uma empresa grande, então acho que foi por isso que foi possível, né? E aí eu fui trabalhando lá e tal, e teve um dia que eu decidi, tipo assim, a gente tinha uns processos lá de trabalho, né, que eu achava que dava pra melhorar. E aí eu construí uma ferramenta que, nossa, facilitava muito o nosso trabalho lá dentro, saca? E o meu chefe lá, o dono da empresa, ele gostou tanto desse negócio que ele botou todos os funcionários lá pra usar e ele investiu na ideia. Falou, mano, vamos transformar isso num produto, tá ligado? E aí a gente virou sócio em mais uma empresa. E aí esse produto virou, na época, o DevMind.io, que era uma IDE online, tá ligado? Hoje em dia tem um monte. Mas na época era meio raridade esse negócio lá em 2015. Eu vou ver se eu coloco um print aí pra vocês darem uma olhada. E aí foi bem massa, mano. Tipo assim, com essa empresa a gente chegou até a ser pré-acelerado por uma incubadora estrangeira que chama Foundry Institute, e a gente também chegou até a ser acelerado por uma das maiores, se não a maior, aceleradora de startup da América Latina, que chamava ICE Startups. Eu vou até botar umas fotos dessa época aí, mano. Se liga no naipe do CEO de MEI que eu era nessa época. Muito zoado, velho. Mano, eu tinha mó pinta de coach nessa época, não tinha não? Mas então, velho, aí tipo,
Nessa época aí que eu tava trampando com isso, foi a primeira vez que eu larguei a faculdade, tá? Eu tinha aquela mentalidade de que, tipo, faculdade não serve pra nada, programação a gente aprende sozinho e tal. E aí larguei. E aí fiquei trabalhando com isso uns anos e tal, e depois de um tempo, eu decidi, que eu já tinha inclusive saído dessa empresa e tal, eu decidi voltar a estudar. E aí eu percebi, cara, que minha praia não era jogos digitais, né? Eu queria um negócio mais focado em programação, né? E aí eu comecei a fazer ciência da computação. E aí lá eu conheci um professor na aula de algoritmos, tá ligado? O básico do básico. Fui trocar ideia com ele, falei que eu já tinha uma certa experiência, que eu já trabalhava na área e tal. E eu perguntei se ele não podia me liberar da matéria e, tipo assim, me colocar pra fazer alguma coisa um pouco mais interessante do que essas matérias iniciais, né? E ele me convidou pra fazer... Ele era coordenador de um projeto de pesquisa lá na Universidade de Brasília. E eu não era aluno da UNB, eu era aluno de uma outra faculdade particular, né? Mas ele dava aula também e ele me convidou pra fazer parte de um projeto de pesquisa lá. E aí a gente passou um tempo fazendo projeto de pesquisa, inclusive a gente chegou até era um projeto de pesquisa de internet das coisas. E a gente chegou até a apresentar o projeto que a gente estava trabalhando numa conferência grandona que chama QCon, é uma das maiores que tem. E a gente percebeu que o nosso projeto tinha um grande potencial pra gente ganhar dinheiro com ele fora da faculdade, porque ganhar dinheiro dentro da faculdade com projeto de pesquisa é muito difícil. E aí foi o que aconteceu, uma das coisas mais doidas da minha vida, cara. Alguns outros pesquisadores lá e esse professor abrimos uma empresa, cara. Muito, muito doido. Foi uma das coisas mais malucas que aconteceram na minha vida. E aí, mano, foi mó resenha, velho. Lógico, a gente trabalhou que nem uns cavalos, tipo, a gente virava à noite trabalhando, final de semana, trabalhando 20 horas seguidas. Velho, loucura. Mas, tipo assim, era divertido, saca? Era mó resenha. Inclusive, eu até larguei a faculdade de computação nessa época, porque, mano, não dava, velho. Tanto que eu tava trabalhando ali, era impossível trabalhar aquele tanto e fazer faculdade ao mesmo tempo. Não tinha como. Eu vou até colocar uns vídeos aí, umas fotos dessa época e tal. E acabou que a gente fez um monte de coisa. Uma dessas coisas, inclusive, a gente acabou sendo incubado por um instituto de pesquisa maior, uma empresa grande, né? E na prática eles acabaram colocando a gente para ser o braço de inovação deles, do departamento de inovação deles. E aí, olha que louco, eles fizeram um acordo com a gente que eles meio que contrataram todo mundo da nossa empresa como CLT. E eles deram um espaço lá pra gente dentro do escritório deles, para ser como se fosse o nosso escritório lá dentro. E a gente manteve o nosso CNPJ e tudo. E além disso, eles atuariam como o nosso parceiro comercial para vender as nossas soluções, né, para algumas indústrias lá na Zona Franca de Manaus, mano. Então foi uma época muito legal da minha vida. Eu trabalhei que nem um cavalo, tipo, tive uns burnout, uns piripaque, mas foi muito legal. E aí ficamos uns anos fazendo isso e tal. E teve uma hora que a gente chegou e vendeu a empresa. Só que tipo assim, alguns desses moleques aí da empresa, eles acabaram virando meus melhores amigos, cara. E aí um deles, logo depois a gente vendeu a empresa, pouco tempo depois, ele me liga do nada e pergunta assim: pô, mano, tu não quer vir pra Suécia, não? Eu acabei de arrumar um emprego aqui, se tu quiser eu te indico e aí tu cola junto. Eu falei: oxe, bora. E ele me indicou, eu fiz a entrevista, passei e vim pra cá, mano. E aí não demorou muito, o resto dos meus melhores amigos, tudo vieram pra cá e aí a gangue reuniu, tá ligado? Mano, muito doido, muita resenha, foi uma história muito doida. E aí nessa brincadeira já tem quase 7 anos que eu tô na Suécia, mano. E nossa, aconteceu coisa de lá pra cá, viu? É pandemia, é guerra na Ucrânia, é treta, é trabalho, é viagem, mano. Aconteceu um monte de coisa nesse tempo pra cá. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo só contando as nossas aventuras e peripécias aqui na Suécia. Mas é isso, mano. Essa foi a minha história muito doida de como eu larguei a faculdade, abri a empresa com um professor e vim parar na Suécia, mano. É uma história muito doida, mas é a história da minha vida e eu tenho o maior orgulho de tudo que eu fiz e das pessoas que eu conheci. Cara, tem sido muito, muito doido, tem sido, assim, uma coisa que eu nunca esperei que fosse acontecer na minha vida. Mas aconteceu. E Deus, ou o universo, a vida, sei lá, às vezes joga a gente nos caminhos muito doidos que a gente, mano, nem sonhava, tá ligado?
Mas é isso, eu agradeço se vocês estiverem ouvindo até aqui, eu agradeço muito pelo carinho de vocês. E é nóis, se vocês tiverem curiosidade, quiserem que eu conte a história dali pra frente, desses 7 anos aqui de Suécia, deixei nos comentários que eu faço outro vídeo falando só disso. É nóis, meu povo, valeu, muito obrigado e até mais.